Olá, eu sou Marcelo Pavan, da Edequality, proprietário da consultoria Edequality. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast QV360 e hoje preparei um material aqui para a gente conversar que é o mundo Bunny, né? E a importância da gestão da singularidade. Então eu elenquei alguns pontos aqui para a gente bater um papo sobre essa questão do mundo Bunny, né? E que com certeza aí mundo Bunny, mundo VUCA vem aí afetando as grandes organizações de uma forma muito rápida. Antigamente a gente percebe, né, que antigamente a evolução demorava às vezes 10 anos, 5 anos para ser implementada uma nova tecnologia. Hoje é tudo muito rápido. 6 meses, 4 meses a gente já está falando de algo novo nascendo. Só que da mesma forma que nasce algo novo, a empresa sofre também muito mais rápido com tudo isso, né? Tudo tem o seu bônus e tudo tem o seu ônus. Então vamos entender um pouco aqui. Hoje a gente vive uma época de incertezas, né? Assim, é um mundo... Durante muitos anos, não tanto tempo assim, mas durante uns anos atrás a gente viveu o mundo VUCA, né? Hoje, porém, a gente vive a realidade Bunny. E eu vou explicar para você com detalhe aqui o que é um ano Bunny, né? O que é um mundo Bunny. Um ambiente onde as empresas quebram rapidamente. Da mesma forma que surgem novas tecnologias de uma forma rápida, as empresas quebram também, tem muitos problemas de uma forma muito rápida. Tá? Tecnologias envelhecem em pouco tempo, em poucos meses, as vantagens competitivas elas desaparecem da noite para o dia. Então o que era vantagem para você hoje, amanhã pode não ser. Tá? Por quê? Porque de repente você foi copiado, o seu processo foi copiado, o produto foi copiado, tudo pode ser copiado hoje, né? Quase tudo. Vamos devagar com a dor, né? Então a pergunta deixou de ser como crescer, né? Então ela deixa de ser como crescer e passa a ser como permanecer relevante. Então, assim, antigamente falava assim, como que nós vamos crescer? Ainda é uma preocupação relevante. Mas hoje, muito mais relevante do que crescer é permanecer. Como é que eu vou garantir a minha permanência? Tá? Eu já falei aqui de alguns vídeos, por exemplo, como empresas como Xerox e outras empresas, BlackBerry, que eram ícones, foram ícones na sua época e rapidamente aquilo foi uma febre que passou. E eu pergunto, cadê essas empresas hoje? E poderia citar entre outras empresas, tá? E grandes, estou falando de grandes empresas, estou falando de empresas pequenas não, estou falando de grandes organizações, tá? Então é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, tá? Então, o mundo Bunny. Bunny significa, o B significa frágil. Então vamos lá, frágil. Empresas parecem fortes, tá? até que aconteça alguma coisa inesperada. Uma pandemia, uma IA nova aparecendo, uma nova legislação, uma mudança do comportamento do consumidor, os entrantes externos, né? China, Taiwan, Estados Unidos e por aí vai, tá? O que parecia sólido, né? Hoje, no mundo de hoje, pode se quebrar rapidamente. Tá? Aí o A vem de ansioso. Tá aí, a NR1, que não deixa a gente mentir, né? O povo, a grande maioria das organizações, as pessoas nas organizações estão sofrendo demais com doenças mentais. Tá? Então nunca tivemos tanta informação, e nunca foi tão difícil decidir. Você dá muita informação, a pessoa tem dificuldade em decidir. Se você tem 2 caminhos, já é um pouco complicado se você não tem clareza. Quando você tem 10 caminhos, a coisa fica pior ainda. Tá? Então hoje os gestores, eles são pressionados por quê? Pelo quê? Pelos indicadores, são pressionados por redes sociais, são pressionados por clientes, por velocidade, por inovação, tudo isso é pressão, tá? Mas, então o que a gente percebe? Que a gente tem informação demais. Em contrapartida, nós temos clareza de menos. Aí fica muito mais difícil decidir. Até porque as informações elas se parecem muito. Você fala assim, e agora? Né? Não é tão destoante uma coisa da outra. Falei agora. Então é nos detalhes que você tem que observar para poder decidir. Então essa pressão
ela é muito desgastante emocionalmente e psicologicamente falando. Tá? Não linear. O que é o não linear? Pequenas causas geram grandes consequências. Então, às vezes, um pequeno erro que antigamente poderia ser resolvido de uma forma muito fácil, hoje você percebe que causa um grande problema. Tá? Então, um vídeo que viraliza sem querer, um comentário mal falado, uma decisão equivocada, uma inovação que aparece, tudo pode mudar o rumo da empresa. Tudo pode mudar o rumo da empresa. Uma hora eu vou falar, eu vou elencar algumas empresas grandes para fazer um vídeo, para vocês terem noção da importância do propósito e da identidade, da singularidade da organização, de grandes organizações que quebraram. E vocês vão entender como é importante, né, que a gente trabalha aqui no QV 360, a questão da identidade, da singularidade e da qualidade como um valor. Tá? Aí nós temos o BANI de incompreensível. Nem sempre conseguimos entender por que algo funciona. Não sabemos. Ou por que deixou de funcionar. Então o mercado se tornou imprevisível. Eu vou dar um exemplo para você aqui. Eu tenho um grande amigo, é um cliente, ele tem uma grande ferramentaria, muito bem estruturada, montada. Ele comprou uma máquina de uma determinada fabricante de última geração. Comprou um centro de usinagem de última geração. E dentro desse centro de usinagem, uns 3 meses funcionando, ele começou a dar um problema. E estava na garantia, ele acionou essa empresa, uma empresa grande, né? Foi lá, e eu pergunto, o técnico conseguiu detectar o problema? Não, ficou lá uma semana e troca isso e troca aquilo, e mexe no programa e vai. Foi trocando tanta peça que a máquina voltou a funcionar. Aí ele perguntou pro técnico, o que era o problema? Eu falei assim, eu não sei. A resposta foi essa. De um técnico, de uma grande fabricante de empresa de usinagem. Eu não sei. A gente trocou as peças aqui e ela voltou a funcionar. A pessoa não sabe. Entende? Essa é a situação. Se antes bastava a gente fazer planejamento, hoje você precisa desenvolver capacidade de adaptação e conhecimento com clareza. Tá? Então vamos falar um pouco agora sobre os maiores erros das empresas. Tá? Hoje muitas organizações acreditam, né, que a sua proteção, a sua blindagem, ela está onde? Ela está na tecnologia, ela está nos processos, mais indicadores, mais inteligência artificial. Tudo isso ajuda, tá? Tudo isso ajuda. Mas nada disso impede que as outras empresas te copiem. Aí, você teve um salto de segurança durante um tempo, daqui a pouco já tem gente te copiando. Então, aquilo que antigamente para você parecia um diferencial, deixa de ser um diferencial. Então, o cerne é a singularidade, a gestão da singularidade organizacional. E é o que nós fazemos com maestria aqui no QV 360. Aqui entra o que a gente chama de singularidade organizacional. O seu ponto de inflexão e a sua manutenção, a sua sobrevivência e o seu crescimento nesse mercado incerto. Toda empresa possui algo que nenhuma outra pode reproduzir, como você. Alguém pode fazer o seu trabalho, não tem essa história, ninguém é insubstituível na atividade, mas enquanto pessoa sim, porque tem algo que só você entrega de uma forma diferente. E se isso acontece com você, acontece também na empresa, porque a empresa é uma pessoa, só que jurídica, composta por pessoas que vão formar a personalidade, a identidade dessa empresa através de uma cultura construída, consolidada por um propósito. Assim que começa a conversa. Então, não é só um produto, não é uma marca, é uma combinação de coisas que eu vou citar para você agora. Tá? É identidade, é propósito, é cultura, são valores vividos, forma de liderar, liderança nexalista, maneira de servir o cliente. A gente está falando de cliente externo, cliente interno, fornecedores, toda essa cadeia, toda a junção dessa cadeia. Aprender a tomar decisões sob pressão de forma controlada, tá?
é conhecimento acumulado das pessoas para ter uma comunicação mais efetiva e não violenta. Essa combinação cria uma identidade que se torna impossível de copiar. Então, isso é difícil copiar. Diria impossível. Então, a gestão singular, ele é um diferencial na sua empresa. Agora, a singularidade, ela também atua como uma defesa nesse mundo bunny. Tá? Quando tudo muda, a identidade e o propósito permanecem e deve permanecer. Quantas empresas grandes quebraram porque o fundador que tinha um propósito em relação àquilo, aquele negócio, morreu e outros começaram a olhar processo, tecnologia e outras coisas e esqueceram do propósito e as empresas morreram. Eu disse, eu vou gravar um vídeo só falando sobre essas grandes empresas que morreram por conta de decisões erradas. Tá? Então, quando a tecnologia muda, os valores permanecem. Quando chegam novos concorrentes, a cultura continua. Uma empresa aqui, que eu conheço, que era um cliente, quebrou, não me ouviu, porque veio uma cultura de fora, não entendeu a cultura do Brasil. Uma empresa grande, conhecida, com mais de 35 anos, quebrou em 4. Quebrou. Fechou as portas. Triste. Conhecida no mercado, porque não soube entender a cultura onde estava inserido. Esse cara veio de fora, quis transformar a cultura aqui na cultura de fora, tratar a empresa como era lá fora, e a coisa degringolou. Tá? Não foi preço porque ele baixou o preço maior que os concorrentes, tinha tecnologia, tinha máquina, tinha pessoas, tinha estrutura, tinha tudo. Foi decisão e comportamento. Acredite, eu vi essa empresa fechar. Quando chega uma crise, o propósito ele orienta as decisões. Empresas resilientes não são aquelas que mudam. Não são aquelas que mudam de direção a cada novidade que acontece. Ah, tá aqui, vou para lá agora. Ah, tá ali, vou para lá agora. Não, não é assim. Não fica mudando de fila no supermercado. Né? São aquelas que sabem exatamente quem elas são. O desafio das diferentes culturas, né? Tem isso também. A gente nunca teve convivendo junto hoje no mesmo ambiente culturas diferentes, modo de ver a vida de forma diferente, né? Então temos lá ainda os baby boomers, né? Ainda nas organizações a gente encontra os baby boomers, a gente encontra aí geração X, é a minha geração millennials, a geração Z e agora também está chegando no mercado a geração alfa, tá? Daqui a pouco elas estão ali todas juntas com visão completamente diferente porque nasceram numa condição de mundo completamente diferente. Então, além disso, equipes multifuncionais, trabalho remoto, inteligência artificial, tudo isso hoje passou a fazer parte da rotina. Né? Nesse cenário, copiar modelos prontos tornou-se insuficiente. Então, acabou. Está tudo muito igual. Cada organização precisa descobrir a sua própria forma de integrar as pessoas. Tá? Então, a integração das pessoas é um forte diferencial. Tá? Preservar a identidade e propósito. Criar uma cultura capaz de unir diferentes culturas em torno de um propósito comum. Então essas gerações elas estão ali com visões diferentes. Eu tenho que ter uma cultura que integre tudo isso, uma comunicação assertiva, não violenta, clara, que integre todas essas culturas, essas tecnologias em uma coisa só, unida num propósito único, numa identidade única. Porque você só tem um propósito quando você descobre realmente a sua identidade, ok? Então, liderar no caos, outro ponto, né? O novo líder controla tudo. Ele cria a direção, né? Então, ele não precisa controlar tudo. Ele precisa direcionar de forma eficiente, tá? Mesmo sob pressão.
não elimina incerteza, mas ele constrói o quê? Confiança. E as pessoas gostam de ficar perto daquelas de quem elas confiam. Então ele precisa gerar confiança. Tá? Não promete resposta para tudo. Desenvolve pessoas capazes de responder ao inesperado. Ou seja, o líder, ele não tem resposta para tudo, mas ele forma líderes, os seus liderados como líderes, para que eles construam as suas próprias respostas. Liderar no mundo urbano exige menos controle e muito mais identidade. Menos controle e mais identidade. Menos burocracia, mais propósito. Menos burocracia, mais propósito. Burocracia é necessária. O problema é como ela é feita. Em excesso, ela tem que ajudar a empresa e o líder a ser fluidos. Okay? Menos comando, mais cultura. Mais cultura. Então, o mundo bunny não é uma ameaça. Ele é um convite para que você aprenda a competir, né? Aprenda a sobreviver, mas não competindo por preço, por tecnologia ou por processos. Por propósito e identidade. Aquilo que você serve, aquilo que você entrega realmente como solução para a sociedade. Tá? A verdadeira vantagem competitiva não está naquilo que alguém consegue copiar. Está na singularidade organizacional. A singularidade organizacional é o ponto de inflexão. Tá? Esse é o teu ponto de inflexão. Produtos podem ser imitados. Tá? Mas uma cultura autêntica, construída sobre uma identidade e um propósito e valores vividos diariamente, torna-se praticamente impossível de reproduzir. Então, eu vou repetir para você aqui, ó. Uma cultura autêntica, construída sobre uma identidade, um propósito, valores vividos, isso diariamente, dificilmente, eu arriscaria dizer que é impossível ser copiada. Tá? E esse é o caminho que o QV 360, que é uma metodologia que eu desenvolvi, Marcelo Pavan, cria dentro da tua organização. Ajuda você a construir a tua organização. Tá? Então, esse era o nosso podcast de hoje, falar sobre o mundo bunny, como que a gente pode sobreviver nesse mundo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, com outras empresas, outras organizações, porque eu tenho certeza que esse conceito pode realmente ativar aí a sua necessidade aí de falar assim, poxa, vamos implementar o QV 360 porque ele realmente pode transformar a minha organização. Um grande abraço e até o próximo episódio.